Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E a situação realmente complicou. Se já era dúvida, agora é certeza que o Vasco precisa contratar. Depois daquela atuação vergonhosa de ontem, uma derrota para o Remo, realmente ficou evidente as falhas que o Vasco tem dentro do seu elenco e a necessidade de ir ao mercado e trazer novas contratações. Alexandre Pássaro, Jorge Salgado, se mexam. E ontem, inclusive, o Lisca falou sobre isso na entrevista coletiva. Falou sobre analisar o mercado, trazer novos jogadores, reforçar esse atual elenco. E a gente vai falar sobre isso. Quando o Vasco vai trazer, o que o Vasco vai trazer, para quando vai ser essa demora. Vamos explicar no vídeo de hoje, falar também sobre a entrevista coletiva, sobre essa partida, infelizmente, que o Vasco perdeu para a equipe do Remo ontem e muitas notícias no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, está chegando num dia ruim, está chegando num dia difícil, pós-derrota complicada para o Vasco, mas seja muito bem-vindo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ativem também o seu sininho de notificação. E se você já assiste aos nossos vídeos com certa frequência também, ainda não é inscrito, se inscreva. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui desse lado. E também deixa aí o seu like, mas principalmente o seu comentário. Eu quero ouvir de você, torcedor, o que você achou desse jogo de ontem, o que você acha que o Vasco precisa contratar, quais posições, quais jogadores, você acha que cabe o Dedé nesse sistema defensivo? Deixa a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, que é isso que viemos fazer aqui nessa tarde de sábado. E primeiro falar sobre a situação na Série B. A situação realmente complicou. Nessa última rodada, parece que o Vasco estava conseguindo engrenar, mas muito pelo contrário, parou novamente. O Vasco atualmente que se encontra em sétimo colocado com 28 pontos e após a derrota de ontem para o Remo, dependendo dos resultados dos times que estão abaixo, o Vasco pode terminar a 18ª rodada da Série B na 10ª posição. Então realmente, situação complicada, dificultou muito. Próximo jogo contra o Londrina em São Januário. E a vitória é obrigação. Acredito que o Vasco não vai conseguir aí, com o objetivo do Lisca, que era, aliás, o objetivo do Lisca, terminar esse primeiro turno entre os 4 primeiros colocados. Mas vencendo do Londrina em São Januário, dá uma certa tranquilidade. E com relação à partida de ontem, muitos detalhes rápidos que eu gostaria de falar aqui, que realmente acredito que causam certa revolta no torcedor. A primeira é o Andrei. A gente não consegue entender o que o Andrei continua fazendo no time titular do Vasco. É realmente complicado a gente falar de empresário, Carlos Leite, mas não é possível. Há alguma coisa estranha sim nisso daí. O André há muito tempo não rende, não consegue ser um jogador que era no início do ano ali, durante o início do trabalho do Marcelo Cabo dentro do Vasco. Então realmente é preocupante. Será que tem alguma influência dentro do Vasco? E se tem, até quando isso vai ser realidade dentro do nosso clube? Porque é mais uma partida muito ruim do Andrei e que realmente fica evidente que o jogador não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. Além do Andrei, outro atleta que também evidencia a sua falha, é difícil falar ruindade porque ele é um profissional, mas realmente a falta de qualidade para ser um titular ali daquela zaga é o Hernando. Mais uma partida muito ruim do Hernando, mais um erro defensivamente, 2 gols de cabeça que o Vasco acabou tomando nessa partida por não ter um sistema defensivo sólido. Isso vai muito sim do Hernando ser o nosso titular. Inclusive a ausência do Leandro Castan também faz parte disso. Muitas pessoas reclamam do Leandro Castan. Eu, inclusive, igualmente muitos outros vascaínos, reclamamos que o Leandro Castan não é aquele jogador importante que estava sendo no ano de 2019, no ano de 2018. Mas mesmo assim, ontem ficou nítido que ele faz falta para esse sistema defensivo. Mesmo sendo ruim, ele é melhor do que esses que estão aí. Ontem, inclusive, o próprio Rômulo, após a partida, aliás, o Lisca, na entrevista coletiva, falou sobre isso. Ele disse que o time precisa jogar 100% focado, com a corda esticada, e deixou bem claro que sentiu os desfalques, principalmente o Leandro Castan, pela liderança e comando dentro do vestiário. Então, realmente, se ele é ruim, não sei, mas que faz falta, faz demais. E mesmo não jogando o que ele pode, no caso, o que ele jogou no Roma, o que ele jogou quando chegou no Vasco, ele ainda é melhor do que esses atuais zagueiros que estão dentro do nosso elenco. E falando nisso, ontem 2 gols de bola parada.
tanto do escanteio, que foi o segundo, quanto o primeiro ali de cabeça que o Hernando errou, né, numa falha de marcação novamente do jogador, e chegou aí a 43 gols sofridos pelo Vasco na temporada. Desses 43, 28 foram de bola parada. Então realmente é uma situação muito complicada, e desses 28, 11 foram de escanteios. E eu me recordo apenas de um que o Vasco fez, que foi esse último contra o Vitória. Ou seja, o Vasco levou 11 gols de escanteio e converteu apenas um. Então a gente vê que realmente é um erro, é uma falha, e que não acontece de agora, acontece desde o início do ano, desde o período que o Marcelo Cabo estava treinando o Vasco tem essa dificuldade em tomar gols de bola parada, e o Rômulo falou também sobre isso, disse que a equipe tentou, não faltou empenho em luta, porém pecou na bola parada, e isso acaba decidindo o jogo. A grande pergunta que fica é, até quando vão pecar na bola parada? Até quando isso vai ser um problema? Até quando isso vai ser motivo para o Vasco sair perdendo das partidas? E também, outro mole, Vanderlei, inacreditável o que o Vanderlei fez na partida de ontem, chega até realmente a ser engraçado o absurdo que o Vanderlei cometeu ali, quando ele colocou a mão fora da área e acabou sendo expulso. Estava muito bem na partida, realmente é um dos reforços que mais vem se destacando nesse ano, mas ontem ele não poderia nunca ter feito o que ele fez. Deixava o Remo fazer o gol, deixava a bola entrar, mas realmente colocar a mão fora da área foi um tremendo de absurdo e um mole que o Vanderlei deu nessa partida de ontem. Mas vamos lá, vamos falar de reforços, vamos falar de contratações, porque ontem realmente não foi a noite do Vasco. O Lisca deixou bem claro que não foi a noite do Vasco, foi a noite não, que ele inclusive citou. O Vasco muito mal, completamente desorganizado nessa partida de ontem. De fato, o Vasco está há muito tempo sem treinar. Para vocês terem noção, desde quando o Lisca assumiu o comando técnico do Vasco da Gama, ele ainda não conseguiu treinar a equipe titular direito. Foram poucos dias ali de treinamento, no máximo 3 dias, que ele conseguiu entre os jogos preparar e treinar os seus 11 titulares, e para organizar a equipe somente na conversa realmente fica muito complicado, fica muito difícil. Inclusive no dia 18 vamos ter mais uma partida contra a equipe do Londrina. 3 dias depois, outro jogo contra a equipe do Operário, e aí sim, pela primeira vez, o Lisca vai ter uma semana cheia de descansos para aí sim conseguir treinar o Vasco da Gama e tentar fazer alguma diferença. Eu não coloco totalmente a culpa também em cima do treinador. Por causa disso, esse pouco tempo de treinar complicou muito. Ele está conseguindo ajeitar a equipe, tentar ajeitar somente nas conversas, somente ali realmente trocando carinho, papo com os jogadores para de fato tentar causar alguma mudança nos jogos, nas partidas. E nessa conversa é muito difícil a gente ver alguma diferença. Mas, infelizmente, apesar disso tudo, de não ter um erro do Lisca, tem um erro da direção relacionado a contratações. O Vasco precisa ir ao mercado contratar, o Vasco precisa trazer novos zagueiros, o Vasco precisa trazer novos meio-campos, novos atacantes, porque com esse elenco o acesso vai ficar muito difícil. E tem sim haver uma cobrança ao Alexandre Pássaro. Não tem como o nosso diretor executivo contratar aí jogadores que estão no mínimo há 3 anos sem ter uma alta na sua carreira. Marquinhos Gabriel, Zeca, Hernando, foram jogadores que se destacaram sim, mas há muito tempo. Marquinhos Gabriel foi um jogador no Corinthians em 2018, Zeca em 2017, em 2016, quando conquistou as Olimpíadas. De lá pra cá, esses jogadores nunca mais conseguiram se destacar, e além do Alexandre Pássaro ter trazido esses atletas, ele ainda tá usando mais os jogadores das categorias de base. Tem na cláusula contratual do Lisca que ele tem que usar pelo menos 1/3 do elenco de jogadores criados nas bases de São Januário. Então é uma situação complicada. O Vasco necessita sim de ir ao mercado e trazer contratações, trazer jogadores. Além de complicado, é preocupante, porque isso vale o acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Lisca falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Ele deixou bem claro que tá mapeando, tá atrás de novos jogadores, e quem sabe poderemos ter novidades. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio treinador, falando se irá ou não trazer novas contratações e se vai trazer, quando será aí. Nós estamos constantemente conversando sobre o grupo, avaliando, vendo as melhores situações. Não estamos parados. Pássaro, o presidente, a diretoria. Nós estamos mapeando algumas situações internamente, né? Externamente nós vamos assumir a responsabilidade e não vamos jogar, né, a culpa nos meninos, e não que tem que entrar, que tem que buscar. Mas eu não vejo assim não, e nós estamos analisando bem. Se nós precisarmos, obviamente que nós vamos se mexer e vamos reforçar o grupo onde ele precisa. Mas o momento é de avaliação, final do primeiro turno está aí na quarta-feira, e aí depois nós vamos sentar e conversar e
e ver qual que vai ser o nosso caminho para o segundo turno disso, da né, competição. o Lisca, é claro, falou que vai esperar o primeiro turno terminar para aí sim dar uma olhada, trazer novos reforços. Então deixou bem claro que provavelmente nessa semana ainda não teremos novidade. E só para esclarecer, a janela de transferência termina no final de agosto. Então a partir dali o Vasco não pode mais trazer jogadores do futebol europeu. Isso realmente é muito difícil. É complicado demais essa situação que o Vasco vive. É muito preocupante. Realmente o acesso está em xeque nesse atual momento. E com relação ao Hernando, o Lisca defendeu o Hernando no jogo de ontem. Após a entrevista, né, na entrevista coletiva após a partida, o Lisca falou sobre a atuação do zagueiro e falou que não era para crucificar ele, dando a entender que a culpa não era totalmente do jogador, mas em mais uma derrota do Vasco. Então dá uma olhada aí também nas palavras do próprio Lisca, mais uma vez, que escalou o Hernando como titular e tentou, de certa forma, defender ele após a partida. Lisca chegando agora e já comprometendo e preocupando também os torcedores vascaínos nessa insistência que ele está tendo em colocar o Hernando como titular. O Hernando, a gente não pode, né, crucificar o Hernando hoje, né? A responsabilidade não foi dele, né? O Hernando não teve assim lances que ele comprometeu, pelo contrário, foi um jogador que manteve o nível. O jogo contra o Vila ele entrou muito bem. E a opção foi porque o Ricardo vem sem jogar, né? Vem sem ritmo de jogo. A gente introduziu alguns princípios de subida de linha, coberturas, que o Ricardo ainda não estava acostumado, né? Ele veio para nos ajudar aqui, muito mais para se ambientar de novo, com um novo trabalho, com o grupo, e era uma opção no banco também. Agora, com mais tempo, provavelmente na quarta-feira, aí nós vamos ter a possibilidade de utilizá-lo. Isso que é muito doido mesmo, porque para continuar com o Hernando nessa zaga titular, realmente é difícil. Mas uma coisa é certa, acredito que depois disso tudo, o Vasco precisa contratar. O Vasco precisa trazer novos jogadores, precisa trazer reforços, porque com esse atual elenco, com o Hernando, com o Miranda, com o Marquinhos Gabriel, com o Léo Jabá, com o Morato, vai ficar muito difícil um acesso à Série A. Então a gente espera que o Pássaro, que o Salgado, que esse pessoal que gerencia o futebol venham se mexer e é com urgência, porque o Vasco clama por jogadores, o Vasco clama por contratações, e se continuar dessa maneira, um acesso vai ficar muito difícil de acontecer. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo as últimas novidades, trazendo o que rolou nessa entrevista coletiva do Lisca, o que rolou nessa partida contra a equipe do Remo, e na parte da tarde, ali por volta das 7h30, a gente retorna com um vídeo falando quem serão esses novos reforços que o Vasco poderá trazer aí nesses próximos dias. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso Clube do Coração, se inscrevam no canal e ativem também o seu sininho de notificação. Na parte da tarde, a gente já retorna para o nosso cenário, já retorna realmente para gravar o vídeo da maneira que vocês curtam, que vocês gostam, e a gente já volta com força máxima aqui. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.